como eu fui aprovado utilizando este método. Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o método que eu utilizei para ser aprovado. Não é um método tradicional, sinto informar que o método tradicional não vai te aprovar, ou se te aprovar, vai aprovar na sorte, porque ele não funciona. Uma prova de que ele não funciona é que se você faz o que todo mundo faz, você tem o resultado que todo mundo tem, que é não ser aprovado, beleza? Vamos começar aqui a aula. O medo número 1 do concurseiro, naturalmente, é estudar, estudar e nunca passar, desperdiçar tempo. O concurseiro tem medo de muita coisa, mas o pior é ele imaginar a vida dele estudando 1, 2 anos, não passando e continuando na mesma, não é isso? Só tem duas razões para isso acontecer. A primeira é você estudar errado. Isso aí é óbvio, tá? Então a primeira aqui, ó, estudar errado. Se você não estuda certo, como é que você vai passar? Estudando errado, você fica lá lendo, gastando seu tempo, achando que tá memorizando nada, e quando chega no dia da prova você se lasca. E aí, óbvio, a pessoa estuda, não passa, vai fazer o quê? Vai continuar pro resto da vida? Então, se ela estudar errado, ela não vai passar e ela desiste, tá? E a segunda maneira, né, de você não ser aprovado é estudar certo, mas desistir. Muito comum, o cara leva jeito, tá estudando certinho, tá aprendendo, tá evoluindo, mas pensa no curto prazo, só no curto prazo. Aí o que ele faz? Faz a primeira prova dele, que 99% das vezes ele não passa, reprova, e aí ele fala, isso não adianta, isso não serve, não é pra mim, pronto, desiste. Então, para você ser aprovado, você tem que se livrar dessas duas coisas, você tem que se livrar de estudar errado, você tem que se livrar de desistir. Então você pensa nisso como um jogo de longo prazo, e estuda certo, com esse foco no longo prazo. Foi assim que eu fiz e é assim que eu vou mostrar o método para vocês, tá? O método mais comum, aquele que todo mundo faz e não é aprovado, é o quê? O que ele faz? Ele assiste videoaula, beleza, entendi. Vai lá, lê teoria, beleza, entendi também. Faz o exercíciozinho dele, show, tô entendendo tudo. Vai para a revisão dele. Normalmente não consegue fazer a revisão e eu vou falar qual é o problema da revisão mais pra frente, mas ele faz errada, às vezes não faz, mas faz. Por último, ele faz os simulados dele e vai ganhando confiança. Pô, tô acertando aqui, tô melhorando no simulado. Aí o que acontece? Ele faz a prova e se lasca. Se lasca, tá? Se lasca aqui, ó. Porque esse métodozinho aqui, que você aprendeu a estudar a vida inteira, ele serve para a sua escola, ele serve para a sua faculdade, ele serve até para mestrado, doutorado. Mas ele não serve para passar em concurso, tá? Porque como é que é a estrutura de uma escola, de uma faculdade? Você aprende um pouquinho de matéria, faz uma provinha que mede o que você aprendeu até ali, show, continua. Aprende um pouquinho mais de matéria, faz uma provinha que mede até ali, show, continua. Até você receber o diploma. Então você não precisa estudar mais que ninguém, você não precisa acertar a prova mais do que ninguém, basta você cumprir as etapas que seu diploma chega. Isso tudo para concurso não é assim. Você precisa ser melhor que o próximo, você precisa acertar mais questão que o próximo, você precisa estudar melhor que o próximo. É competição, não tem jeito, concurso é competição. Se você tentar aplicar o jeito que você estudou a vida inteira para concurso, não vai funcionar. E te digo, todos os primeiros colocados de algum concurso que seja realmente difícil vão te dizer que não é assim que eles estudam. Se você ficar repetindo esse jeitinho de estudar do ensino médio, você não vai dar certo, beleza? Agora, por que não dá certo? Primeira coisa que eu percebi quando eu estava estudando para concurso, e aí eu tenho que contar a história de quando eu me lasquei no MPU, fiz desse jeito. Estudei bonitinho, videoaula, na verdade era aula presencial na época. Aula presencial, depois teoria, depois desse jeitinho, desse roteiro. Tava com uns resumos gigantescos, porra, cobri toda a matéria aqui. Chegou na prova, ó, me lasquei. Por quê? Cara, não caiu. Eu falei, cara, não é possível, fiz resumo disso tudo aqui, as coisas não caíram na prova, caiu um monte de coisa, caiu uma coisa que eu vi lá, mas não lembro. E aí eu fiquei puto com aquilo e comecei a olhar, até que eu tive uma luz. Falei, cara, peraí, o que cai na prova e o edital não tem como ser compatível, vamos dizer assim. Às vezes você pega uma questão que fala só sobre atos administrativos, por exemplo. 5 questões. Pronto, lascou. São mais 4 itens do seu edital que não vão cair na sua prova. Então, na boa,
na maioria das vezes é de 40% a 50%. 40% a 50% do seu edital não vai cair na sua prova. Então, de 40% a 50% do seu edital, você está estudando à toa. Como assim? Metade do meu tempo eu estou estudando, não vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. Então, como é que você faz para estudar só o que cai na prova? Você vai aprender agora. Só que antes, se esse conteúdo está te ajudando, aperta aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like. Qual é o meu método? Primeira coisa para o meu método é planejar os seus horários, tá? Então, planeje seus horários. E como é que a gente vai fazer isso? Premissa para planejar seus horários. Você tem que olhar o peso das matérias no edital e estudar de acordo. Por exemplo, se português for 20% da sua nota, você vai dedicar 20% do seu tempo para português, tá? Se administrativo for 5%, você vai dedicar 5% do seu tempo para português. Que tempo é esse? Seu tempo semanal. Você vai dividir seus estudos sempre em semana. Então, se você estudar 6 horas por dia de segunda a sexta, você tem 30 horas. Se português for 20%, você tem que estudar 6 horas, certo? Então, 6 horas da sua semana tem que ser dedicada a português, porque ele vale 20% da sua nota. Tem uns ajustes mais finos que eu posso ensinar mais para frente, mas agora não veio ao caso, tá? Então, a primeira premissa para planejar seus horários é dividir seu tempo na mesma proporção do peso da matéria. Você vai dividir seu tempo na mesma proporção do peso da matéria, beleza? Matéria não, né, gente? Matéria. Certo? Não adianta. Há quem diga que você tem que dar mais ênfase para que vale mais pontos, mas você vai ficar perdido. Você vai, isso aqui vale mais, então vou estudar mais. Mas quanto mais você vai estudar, entendeu? Então, se você não adianta você gabaritar uma matéria se você for muito mal na outra. Até porque tem um princípio. Vamos lá, para cada mais ou menos 5 itens de concurso, 2 são fáceis, 2 são médios e 1 é difícil, beleza? Para você acertar esse difícil, você já tem que estar mestre na matéria, certo? Então isso requer muitas horas de estudo. Mas se você pegar essas mesmas horas de estudo, dessa hora do difícil, e aplicar para outra matéria que você não sabe, essas mesmas horas vão render para você basicamente 4 questões, que são 2 fáceis e 2 médias. Dá para pegar essas 4. Então você não precisa ir atrás desse último ponto. A maioria dos caras, você fica em primeiro em alguns concursos, nos concursos que são mais exigentes, com 65% da nota, né? 7% deu errada não acerta. Você não precisa estar lá em 90%, tá? Então você tem que ser meio equilibrista na hora de estudar para concurso. Você vai estudar para todas as matérias, você tem que ficar pelo menos bom. Tá? Você não precisa ficar excelente, mas você tem que ficar pelo menos bom em todas as matérias. Próxima coisa que você vai fazer, você colocou lá então, tem lá português, tem constitucional, tem administrativo. Quanto você vai estudar de cada matéria, em cada sessão? Eu recomendo que você estude até 1 hora de cada matéria seguida, não passe disso. Por quê? Porque a gente tem um problema com a atenção. A gente consegue manter a nossa atenção por um período restrito. Você não consegue ficar 12 horas fazendo a mesma coisa, mas 1 hora você consegue. E trocar menos. Então, assim, a partir de 1 hora, seu aprendizado já não fica o mesmo. Quando você estiver avançado lá na frente, com muitas horas de estudo, quando você estiver muito craque, aguentando ficar sentado lá 10, 12 horas, aí você pode pegar no início, que você está descansado, 2 horas seguidas da mesma matéria. Mas isso é coisa para avançado lá na frente, tá? Não é para agora, não. E não foi assim que eu fiz no início, só fiz realmente no final, quando eu já estava mestre. Além de tudo, essa troca dessa matéria tem uma coisa que faz muito bem para o seu cérebro, que é como se você saísse de um ambiente e fosse para o outro. Quando você sai de administrativo e vai para português, seu cérebro dá uma renovada e a sua lembrança fica diferente. Vou fazer um paralelo com férias. Se você tirar 20 dias de férias num lugar, por exemplo, você foi para Salvador, passou 20 dias de férias lá. Daqui 2 anos, você vai lembrar aquela viagem de Salvador. Beleza. Agora, se você tivesse ido 10 dias para Salvador e 10 dias para Fortaleza, daqui 2 anos você ia lembrar de 2 viagens no mesmo tempo, só que elas iam ser maiores na sua lembrança, porque são 2 viagens. Seu cérebro guarda a informação melhor assim. Ele tende a pegar toda a informação e reunir num negocinho menor, num concentrado do que é mais importante para ele lembrar. Então você vê como separar as matérias vai fazer com que você lembre mais de cada sessão de estudo que você tem, tá? Então essa galera que manda estudar 1 semana a mesma matéria, esse povo é louco, esse povo está jogando fora 80% do tempo deles, tá? Não faça isso, não faça. O ideal mesmo é 50 minutos de estudo, 10 de descanso, tá? Não fica, né? Não dá nem tempo de trocar de matéria, beleza? Então tem que ser real o seu planejamento, tá? Então era isso que eu fazia.
Era igualzinho, eu olhar para ali, era a grade do ensino médio, português, e sempre nos mesmos dias. Português, segunda, quarta e sexta. Constitucional, terça, quinta e sexta. Era dividido de acordo com o peso na prova, como eu falei, mas eu ficava voltando sempre ali. Aí você vai ver por que funciona tão bem isso. Beleza. Segundo passo do meu método, você escolher o seu material. Cara, isso é importantíssimo. Você só é tão bom quanto seu material permite. Se o cara ficar te mandando, se seu professor te passar um conteúdo ruim, você vai absorver um conteúdo ruim, vai chegar na prova, você vai reproduzir um conteúdo ruim. Então você tem que escolher muito bem. Recomendações. Primeira, escolha escolas conceituadas. Gente, hoje está tão barato você assinar um negócio. Antigamente era muito mais caro. Você entra num site desse, Estratégia, ou Direção, ou Gran Curso, sei lá, esses grandes. Escolhe o seu material lá, porque eles investem muito, os professores já são testados, são gabaritados. Não vai ficar estudando com material ruim que você vai perder seu tempo, beleza? Dito isso sobre a qualidade do material, o tipo do material. Tipo, você vai escolher videoaula? Não, você não vai escolher videoaula. Você vai escolher audiolivro? Também não vai escolher audioaula. Não, esquece essas coisas. É PDF. Por que o PDF é superior a todos os outros? Porque na hora da prova você vai estar fazendo a mesma coisa, lendo e respondendo, lendo e respondendo. A prova não é gravada, a prova não é num tablet, não tem alguém perguntando. Você vai ler e escrever. Então o PDF ele já te treina para a prova. Você tem que desenvolver essa habilidade de ler, tá? Você tem que desenvolver essa habilidade de concentrar naquele pedaço de papel ali, tá? Tem gente que prefere imprimir, eu já fiz isso, eu não me dei bem, porque eu até prefiro ler no papel, grifar papel se eu precisar, mas dá um trabalho danado. É muita folha, fica carregando, aí você esquece, você perde. Então, com o tempo eu fui vencido e estudava no notebook mesmo, ficou mais eficiente para mim, beleza? Então, sempre que possível, PDF. Tem gente que prefere estudar por videoaula ou quando está muito verde, eu até aceito, assim, a pessoa não consegue entender nada daquela matéria, lê o PDF parece... Mas mesmo assim, mesmo para quem é muito verde, eu posso garantir que no meu método caiu 3 tipos de engenharia, eu sou do direito, eu não entendia nada, não entendia nem o que estava escrito. Sério mesmo, eu tinha frases que eu li e eu falei, cara, não sei o que é isso aqui. Mas eu fiz tanto exercício que parecia música. Então, eu gabaritei uma das engenharias sem saber quase nada. Mas por quê? Porque eu fiz todas as questões que existiam do CESP e de outras bancas sobre aquele pedaço de engenharia. E eu fiz várias vezes. Então, quando eu vi os itens, eu sabia, estava certo, estava errado, estava certo, estava errado. Esse é o meu método e funciona. Faça, tá? Então, fuja de videoaula, essas coisas, beleza? Vamos lá. Agora, estudar por questões é o próximo tópico. Isso era assim que meu método fazia, tá? Então, é assim que eu fazia com o meu método. Estudar por questões. Por que estudar por questões é tão superior? E aqui você vai entender. Lembra quando eu falei lá atrás que o edital é muito maior do que a prova? Né? Que a maioria do edital não cai na prova. Como é que você vai saber então o que cai na prova? Quem organiza? Primeiro entende como é que essas provas funcionam. A pessoa, o CESP, o SEBRASP, tem que fazer uma prova que a pessoa não sabe que vai cair, porque se ele virar para um cara específico, fulano, faz essa prova aqui de auditor para mim, esse cara vai saber o que cai na prova, ele conta para os outros, né? Vende isso, cheio de fraude, tá aí. Então o que ele faz? O CESP, o SEBRASP, tem vários professores que ficam mandando questões. A pergunta e a resposta, sobre vários temas, tá? E o ser humano tem padrão. Então eles acabam selecionando mais ou menos os mesmos temas, dando importância para as mesmas coisas. E aí, o que acontece? O CESP vai lá e usa essa questão. Aí essa questão, todo mundo acerta. Então ele, essa questão aqui é fácil. Às vezes ele julgou média, virou fácil. Ou às vezes ele julgou fácil, virou média. Aí ele faz a questão, aí alguém faz o recurso lá, o CESP perdeu isso aqui. Aí ele, puta mesmo, eu tenho que anular essa questão. Então, essa questão não serve para o próximo edital, ela está do lado de fora, não vai cair em outras provas. Então, as questões que vão ficando ali, que o CESP vai gostando, vamos dizer assim, que vão dando certo, ele tende a repetir.
os temas, o jeito, às vezes ele só muda uma coisinha ali, mas às vezes cai igualzinho, cai a mesma questão, várias, isso é a coisa mais comum. Você vai fazer concurso público, cai a mesma questão numa prova e a mesma que numa prova já passou, tá? Então, para você saber o que vai cair, é só você fazer questão. Porque você vai ficar estudando o que o CESP cobra. E tem que ser questão da banca, ou pelo menos das bancas, tá? Porque aí pelo menos você vai ter um padrão. Quando você pega a questão de cursinho, o professor tem a maior boa vontade, né? De, vou explorar esse tema aqui, não sei o quê, mas ele também é falho. Ele não sabe o que vai cair na prova. Então ele pode dar mais atenção para uma matéria que ele considera muito difícil, mas não cai, tá? Então, se você for estudar, as prioridades de estudar por questão tá aí. Você só estuda o que é cobrado. Tem temas inéditos? Claro, sempre tem tema inédito, tá? Deixa eu subir aqui o texto, tá muito lá embaixo. Tem questão inédita? Tem questão inédita. Você precisa acertar ela? Não precisa. É que nem gente que quer acertar a questão de informativo, por exemplo. Porque o STF acabou de soltar essa doutrina, eu tenho que saber isso tudo, meu irmão. A quantidade de informativo, o volume de estudo, o volume é tão grande, para você acertar 1, 2 itens, que esse tempo seria muito melhor utilizado e estudando outras matérias, fazendo questões de outras matérias que de fato vão cair na prova. E se cair essa, tudo bem, você deixa para lá, pode errar, vale a pena errar essa. Essa aí é o tipo de questão que você não quer acertar, beleza? Agora vamos lá, deixa eu só dar um detalhe aqui para vocês antes. Quando você estuda por questão, é essencial você anotar o que você erra. E quando é que você vai anotar o que você erra? Se você decidir estudar por teoria mais questão, que é o meio tradicionalzão, o que você vai fazer? Você já pode anotar seus erros. Por que você já pode anotar seus erros? Porque quando você está lendo e faz a questão, você está meio viciado, né? A resposta ali fresquinha, você não vai errar tanto. Então você vai errar realmente o que você não entendeu. Então você já pega aquela questão que você errou, você anota num papel separado, errei. Na aula 1, questão 27, errei, eu tive dúvida, e deixa lá anotado. Por quê? Já você vai entender isso na hora das revisões. Agora, se você for estudar só por questão, tá? E eu falo que 80% do meu estudo foi só por questão, você não anota seus erros na primeira volta ao edital. O que eu quero dizer com isso aqui? Você não anota seus erros na primeira volta ao edital. Quando você faz só questão, no início você erra muito. Claro, você não sabe a matéria, você está vendo a questão, você lê, você fica, caraca, às vezes você nunca ouviu falar daquilo, então você está basicamente chutando, pegando o sentido, no máximo pegando o sentido. E aí você vai errar muito, então não adianta você ficar errando isso, anotando isso tudo, porque você vai anotar quase tudo, então você não vai saber o que revisar. Então, a primeira vez que você for fazendo só questão, por isso que eu estou falando primeira volta ao edital. Primeira vez que você for fazendo só questão, você não anota nada. Quando chegar no final, você já tem um conhecimento. Aí você, legal. Você fechou o edital, você pegou um curso completo lá da escolinha escola para concurso que você escolheu. Aí você foi do início ao fim fazendo questão, então fechou a matéria de direito administrativo, deu uma volta no edital. Show de bola. Deu uma volta no edital. Agora sim você vai anotar as suas questões que você errou ou teve dúvida. Por quê? Então, por que você vai anotar o que você errou e teve dúvida? Porque o próximo passo do meu método é a revisão. Como fazer uma revisão que funciona. Porque vamos lá, as pessoas vão dizer para você fazer aquela... estudei a matéria hoje, aí eu reviso amanhã, reviso daqui 3 dias, reviso daqui 15 dias, daqui 30 dias. Primeiro, você não vai conseguir fazer isso. Né? Eu nunca vi um ser humano que conseguiu fazer. Deve ter alguém, deve ter um maluco. Mas eu nunca vi alguém na frente ali que consegue seguir esse cronograma. Até porque se você tem, por exemplo, um edital com 12 matérias, 10 matérias, meu irmão, isso vira um caos. Se você vai corrigir, se você vai revisar 4 vezes num mês 12 matérias, são 48 revisões para 30 dias. É muito difícil, tá? Então, você vai ser guiado, assim como você é guiado para estudar só o que cai na prova com esse meu método, você vai ser guiado para revisar só o que você precisa. E como é que você vai fazer isso? Anote os seus erros, tá? Então, anote os seus erros. Vocês viram lá antes quando você anota e quando você não anota seus erros, né? Então, você tem que pegar uma planilha separada. Eu usava um Word com tabelinha, aí eu colocava lá, questão 1,
verdadeiro, certo, errado. E aí, se eu acertasse, eu pintava de verde, se eu errasse, eu pintava de vermelho. Por que isso? Com o tempo, porque às vezes assim, eu tive esse insight uma vez que eu estava fazendo lá, eu estava estudando constitucional e eu estava craque, eu acertava 95, 98% dos exercícios do PDF. Só que eu fui fazer a prova, eu cheguei nem perto, eu acertei 60. Eu falei, caraca, como é que eu saí de 90 e tanto para 60, meu irmão? Né? Lá eu acerto aqui na prova, será que eu fiquei nervoso? Aí que eu fui me tocar. Quando você está fazendo exercício, você está fazendo sobre o mesmo tema, e ele fica se repetindo, então você acerta. E aí o que você não sabe, que é a questão que você erra, passa meio que despercebido. Porque você fez 100 questões sobre o mesmo tema, você repetiu o mesmo tema 80 vezes, numa delas que não era o mesmo tema, você errou. Então, esses erros vão ficar te mostrando o que você está errando. Então, aí você errou, beleza, chegou no final do edital, aí você vai refazer todas que você errou. Você vai errar de novo. Algumas você vai acertar, porque você aprendeu, outras você vai errar. Errou de novo? Anota de novo. E aí isso vai afunilando, entendeu? Isso vai ficando cada vez menor. A quantidade de questões que você precisa revisar vai ficando menor, porque você vai acertando, vai aprendendo. E vai te mostrando exatamente onde estão suas dúvidas. Então você vai começar a passar quando esse seu funil de erros estiver lá embaixo, quando você estiver errando bem pouquinho, beleza? Essa revisão, além dela te direcionar só para o que você precisa, ela funciona. Ela funciona porque chegou a vez de você fazer exercício, você vai fazer, você não precisa pensar, caraca, hoje eu vou revisar o que eu vi há 15 dias. Não tem isso, o método é outro. Você não precisa ficar tão planejadinho. Só na hora que você for revisar, que eu recomendo, que eu fazia os 10 primeiros minutos de cada matéria, eu revisava a última aula, eu refazia os erros nesses 10 minutos. Deu para refazer todos os 10 minutos? Beleza. Não deu? Segue adiante, porque você tem que ir terminando as matérias, tá? Com o tempo, a quantidade que você vai ter que fazer de erro é muito pequenininha, então você não gasta nem 10 minutos, tá? Então, beleza. Próximo passo do meu método, que eu usei para ser aprovado, eram os simulados. Meu filho, anota essa frase aqui. Jogo é jogo, treino é treino. Jogo é jogo, treino é treino. Você tá lá estudando. Cara, pô, sou fodão, sou o cara, meu irmão. Tô acertando tudo, 90%. Chega na hora da prova, ó, se lasca, fumo. Por quê? Porque jogo é jogo e treino é treino. É diferente estar sentado ali na hora com aquele nervosismo, um monte de matéria misturada, você não é ali uma horinha para cada um que você está estudando, não tem o PDF se der branco, é diferente. Então, você tem que simular como se fosse o dia da prova. Eu fazia sem edital a cada 15 dias. Então, vou colocar aqui, ó. Sem edital, eu fazia um simulado a cada 15 dias. Com edital, um simulado a cada 7 dias. Então, todo domingo era meu dia de prova. E como é que é isso? Como é que é esse simulado? Você vai pegar uma prova real, que já foi aplicada, tá? Por que você vai pegar uma prova real que já foi aplicada? Porque por mais que os cursinhos sejam legais, de fazer uma prova para você fazer simulado, quem está fazendo é o cursinho, não é a banca. E o cursinho coloca o que ele acha importante, o que acha que você tem que memorizar, não é o que a banca cobra, tá? Ele até pode acertar bastante, tal, mas o que funciona mesmo é o que a banca cobra. Então pega concurso parecido com o seu. Quando não tiver mais concurso parecido, faz concurso que a matéria é parecida com a sua. Então, por exemplo, eu estudava para o TCDF. Eu pegava provas do TCU, do TCDF não tinha, porque o último concurso tinha sido em 2002, 10 anos antes da minha. Eu pegava dos tribunais de contas dos estados, eu pegava das controladorias internas dos estados, eu pegava da CGU, tudo que era de controle eu pegava. Tinha um monte de matéria que não caía no meu edital? Tinha. O que eu fazia nessas questões? Eu pulava. Ah, não, essa matéria aqui não cai no meu, então eu pulava. Você vai, com o tempo, quando você tiver mais craque, você vai identificar isso rapidinho. No início você fica meio assim, aí faz tudo. Mas mesmo essas que eu pulava, o que eu dizia quando eu pulava? Eu lia, porque estou gastando tempo de prova, tem que ser parecido com o real. Eu lia, aí cara, você vai aprendendo, e depois eu falo sobre isso, vou fazer um curso só sobre isso, sobre como chutar e acertar nessas provas. Porque você lê, cara, tem muita questão que, mesmo que você não saiba pelo jeito da questão, tu sabe. Tu sabe se é certo, tu sabe se é errado. Com o tempo você pega essa prática, você vai ver. Quando você tiver craque, você vai estar assim. Beleza? Então, simulados com prova real. Beleza? Mesmo tempo de prova.
de prova e mesmas condições. Pode atender celular? Não pode. Pode parar para almoçar? Não pode. Pode conversar com um colega? Não pode. Então você tem que ser igualzinho. Vai para um lugar isolado, passa lá 4 horas. Você tem que aprender a conseguir colocar a bunda na cadeira por muito tempo. Então, se a prova pede para você ficar 5 horas lá dentro fazendo prova, você tem que se acostumar a ficar 5 horas lá dentro fazendo prova. Já viu essas lutas? No UFC acontecia muito, meu Deus. O cara entrava para uma luta de 25 minutos, 5 rounds de 5. No segundo round ele estava cansado. Eu falei, porra, tu não sabe que pode ter 5 rounds, o cara se prepara só para 2. Então, cara, não adianta. Você sabe como é que vai ser a sua prova, se prepara para ela inteira. Tá? Ela pode ser mais difícil que você imagina, ela pode ser mais fácil que você imagina, mas você tem que estar pronto para tudo. Então, usa a mesma comida que você vai comer para você sentir. Por exemplo, se você vai tomar café antes da prova, toma café antes do seu simulado, para você saber, pô, eu vou melhor com café, eu vou pior com café. Vai reproduzindo para quando chegar na real, você já ter ali mais ou menos uma ideia de tudo que vai acontecer, tá? Não vai mudando as coisas. Não, aí você nunca tomou café, no dia antes da prova você toma café, aí se treme todo, não consegue lembrar de nada, pronto, lascou a prova, tá? Então, vai se preparando para ser o mais igual possível do dia que você vai fazer a prova, beleza? Então é isso. O método que eu usava para estudar é basicamente isso. Olha, se eu pudesse colocar isso na cabeça de vocês, eu tava rico. Esquece esse jeitinho que você estudou a vida inteira, ou estudar sem método. Cara, é só fazer isso. Faz isso todo dia. Todo dia, Se você fizer isso todo dia, em 1 ano você está aprovado. 1 ano. Eu te garanto que em 1 ano você está aprovado. Você vai ver como rende quando você dá um passinho de cada vez. Pô, fiz só 1 horinha de português, meu Deus, é tão pouco. Só que ali você tem 5 aulas de português na semana. Vamos dizer que você estuda 5 horas. Né? Aí você vai estar ali, cara, de 5 em 5 horas, meu irmão. Tu vai ver o quanto. Antes do edital sair, só Deus sabe quantas voltas você vai dar no edital anterior. Porque, né, pode levar 1 ano, 2, 3 anos. Agora, depois que o edital sai, que você tem em média ali 3, 4 meses, cara, dá para dar a volta no edital todinho, umas 3, 4 vezes desse jeito. Mas desde que seja desse jeito, desde que você não perca tempo, desde que você seja eficiente. E quanto mais voltas você der no edital, maior é a sua chance de ser aprovado. Tá bom? Então, esse foi o método que eu usei. A gente fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Falou!